Lançado o edital para o TSE, vagas para técnico judiciário e analista judiciário da Justiça Eleitoral, e nesse vídeo eu vou trazer as 5 maiores dúvidas sobre esse concurso do TSE unificado. Então vamos lá, sem enrolação. Primeira grande dúvida é qual TRE escolher. Muita gente tem dúvida aí, como é um concurso unificado, lembrando que todos os estados, com exceção de Tocantins e mais o DF, estão participando desse concurso. Então temos vagas aí para todo o Brasil. Existem estados que têm vagas para início imediato, mais vagas, tem estados que somente têm vagas em cadastro de reserva e muita gente fica na dúvida de qual escolher. Eu sugiro que vocês assistam um vídeo também. Eu gravei um vídeo esses dias, só procurar aqui, que é um vídeo das vagas estado por estado. A gente faz ali uma análise, uma perspectiva também, mas sempre lembrando que não se prendam, né? Vou falar isso daqui a pouquinho também. Não se prendam no cadastro de reserva, porque a justiça eleitoral costuma chamar muita gente. Mas vamos lá. Dentro dessa perspectiva aí, quais são assim as apostas nos melhores estados? Bem, analisando de uma forma mais técnica, é, dois estados eles se destacam aí. São Paulo, que é o estado que nós temos aqui, por um lado, muitos cargos vagos, nós temos 37 cargos vagos para analista, 75 cargos vagos para técnico, tá? E também aí, do lado de Minas Gerais tem 32 cargos vagos para analista, 94 cargos vagos para técnico. Esse é um ponto a gente tem que analisar, é muito interessante a questão de cargos vagos, porque esses cargos eles têm que ser preenchidos. E lembrando que esse edital, né, ele tem duração de 2 anos, pode ser prorrogável por mais 2, muitos cargos ainda ficarão vagos nesse tempo. Mas, além disso, outro fator que torna São Paulo e Minas muito interessante é o seguinte, é a quantidade de zonas eleitorais, de pontos ali que precisam ser guarnecidos ali por um servidor da Justiça Eleitoral. São Paulo é o que mais tem, são 393 zonas eleitorais, né, proporcional à população, e Minas, por sua vez, 304. Então, quando eu olho para o número de zonas eleitorais, eu sei que cada um ponto daqueles tem que ter um funcionário, tem que ter um servidor ali. Então, isso também torna muito interessante, além dos cargos vagos, né? Porque são muitos os locais, isso torna assim, a perspectiva de chamar em cadastro de reserva muito grande. Tá? Eu coloquei aqui, um pouquinho no nível um pouquinho abaixo, a Bahia. Por que a Bahia? Porque a Bahia, apesar dela ter poucos cargos vagos atualmente, são 4 para analista e 7 para técnico, ela tem 199 zonas eleitorais. Ao mesmo pensamento, esses lugares todos têm servidores lá, precisam ser ampliados, precisam ser guarnecidos, o que torna a Bahia também um dos mais interessantes. Só que a escolha não é tão simples assim. Novamente sugiro que vocês assistam esse outro vídeo aí, procure aí. TSE unificado, vagas por estados. É, por quê? Porque essa escolha, gente, ela tem, além disso, olha só, no outro vídeo eu fiz até essa análise, não tenha dúvida, estados com mais vagas, como São Paulo, tá? A nota de corte, a tendência é ela ser mais elevada, tá? Estados que estão aí somente com cadastro de reserva, a tendência é que a nota de corte seja menor. Então isso é um outro fator a ser levado em consideração que eu até apontei aqui. E por fim, gente, e que talvez seja o mais importante de tudo, a sua situação pessoal. Não adianta você que mora no Maranhão às vezes vai prestar somente lá em Santa Catarina, porque lá a tendência é a nota de corte ser menor e tal, e não vai ficar feliz naquele lugar, vai ficar esperando uma remoção por 4, 5, 6, 7 anos, trabalhar infeliz. Então, verifique a sua vontade, a sua disponibilidade, né, família, tudo isso influencia na questão dessa escolha, tá bom? Mas num analisar mais, né, modo mais frio, esses lugares, São Paulo e Minas, com certeza tem a tendência aí, tá? De ser melhor na questão da quantidade de vagas, tá bem? Segunda dúvida aí, se nessa prova nós temos aí como é Banco Organizadora Sebrasp, se nós temos aí o critério de penalização. Sim, o que é isso, né? O famoso, né, padrão CESP, Sebrasp, uma errada anula uma certa, tá? E isso é muito importante, tem que ter uma estratégia muito importante em relação a isso, porque pelos diferentes pesos. Porque se você errar uma de conhecimentos básicos, você vai perder um ponto. Então você acertou uma de conhecimentos básicos, errou uma anulou a outra. Mas o problema são de conhecimentos específicos que ela tem peso 2. Cada uma de conhecimentos específicos que você erra,
pensando por um lado, você vai anular duas de conhecimentos básicos, tá? Então, é bom ficar atento em relação a isso. Isso reforça, tá? Uma orientação de que o foco desse estudo tem que ser na parte de conhecimentos específicos para que você não erre nada lá. Porque cada erro lá, a penalização é muito grande. São 2 pontos a menos cada uma de conhecimentos específicos que o candidato erra. Então, o erro ali, ele tem que ser ao máximo ali, ele tem que ser, né? Você tem que fazer uma estratégia de não errar, tá bem? Então, isso é bastante importante. Então, tem sim esse critério de penalização que é comum nas provas do Sebrasp, tá? Terceira dúvida: é possível prestar para analista e técnico, tá? Sim, é possível que você preste para um cargo de analista e para um de técnico. As provas não acontecem no mesmo turno, tá? Nós temos provas aí no turno da manhã e no turno da tarde, então é possível sair de uma e fazer a outra sim, tá? Inclusive fazendo para TREs diferentes, tá? Prestar um para analista e técnico diferente. Agora, analisando também o edital, o conteúdo programático, apesar de ser possível prestar para um cargo de técnico e um de analista de especialidades completamente diferentes, isso não é produtivo, não vai fazer bem para a sua preparação. No entanto, existe uma situação que ela é bastante interessante, e se você está pensando em prestar para um desses cargos, é interessante ficar atento a isso, porque os conteúdos programáticos são muito compatíveis. Qual situação é essa, tá? Se você está prestando aí para analista judiciário da área administrativa, você não pode perder a oportunidade de prestar para técnico judiciário da área administrativa, tá? Mas atenção, a minha dica aqui é especificamente para analista judiciário da área administrativa, que vai aproveitar e prestar para técnico judiciário também da área administrativa. Isso vale para outros? Outros já começa a ficar meio complicado a questão de compatibilidade, tá bem? Mas olha só que interessante. Eu coloquei aqui para a gente fazer uma comparação entre o conteúdo programático de analista judiciário da área administrativa e de técnico judiciário da área administrativa. Olha aqui, gente, conhecimentos gerais. Exatamente o mesmo conteúdo. Língua portuguesa nos dois, direito eleitoral nos dois, administrativo nos dois, constitucional nos dois. Então tá tranquilo aqui. E na parte de conhecimentos específicos, para analista, 3 das disciplinas, administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos, estão também pedidas dentro do conteúdo de técnico. Para você estudar para os dois concursos, você teria que estudar essas que estão em vermelho aqui, que é administração geral e orçamento, que cai para técnico e não cai para analista. Então, vale muito a pena para quem está prestando para analista judiciário da área administrativa, sim, investir. Claro que vai ser um esforço a mais, mas né, vai ter que colocar ali a dica, chegar ali também mais perto do final, colocar aquelas 2 disciplinas ali. E é claro que é um esforço também no dia, mas vale a pena, porque o conteúdo é muito, mas muito compatível, tá bom? A quarta dúvida: vai nomear pouca gente? Lembrando que são 412 vagas para início imediato e as demais para cadastro de reserva. Só que, gente, analisando o histórico dos TRS, a perspectiva é muito boa. Não deixe que vai bater o olho no seu estado, só tem vaga de cadastro de reserva, não deixe que isso impeça de você fazer a sua inscrição e estudar bem firme para esse concurso. Por quê? Porque os TRS costumam a chamar bastante. Olha aqui os números, que interessante. A expectativa nesse concurso, uma expectativa bastante assim, tranquila. Tem gente que fala tem mais, tá? É chamar mais de 2.000 candidatos durante esses 4 anos de vigência, né? 2 mais 2, né? 2 que o edital vale, mais a possível prorrogação. Existe uma expectativa aí de pelo menos essas 2.000 vagas, tá? Isso, assim, falando bem por baixo, né? Muita gente vai aposentar e por aí vai. Olha só números anteriores, de onde é que a gente pode tirar isso. Nos últimos concursos, né, para os TRS, eram feitos de modo isolado, né? Foram disponibilizados, para a gente ter um tipo de comparação, 446 vagas. E foram nomeados 3.121 aprovados. Então, se você fizer uma projeção, um número muito parecido aí, teríamos aí 3.000, tá? Que foram chamados, então vale muito a pena, tá? Então, sim, vai ser chamada muita gente para esse concurso. E a última dúvida: posso prestar em um lugar e trabalhar em outro? Sim, é possível que você preste a prova em um lugar
e que você escolha o seu lugar, o seu local de lotação, tá? Em outra localidade. Se você está aí buscando uma das vagas aí de técnico judiciário no TSE Unificado, nós estamos aqui lançando algumas vagas, né? São vagas limitadas para um curso grátis de técnico judiciário do TSE Unificado. Esse é um curso que você vai ter 45 dias para você acessar o conteúdo dele. São aulas completas para técnico judiciário, tá? Além disso, você vai receber ali, você vai ter acesso a um plano de estudos do especialista de 1 hora diária, tudo organizado, facilitado para que você acesse a plataforma e já inicie os seus estudos. Você também vai ter acesso a uma ferramenta que é a tutoria especializada, que é a possibilidade de fazer perguntas diretamente aos professores. Tudo isso feito por professores especialistas, sem nenhum custo, um curso 100% gratuito, mas atenção, as vagas são limitadas. Acesse o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a esse curso gratuito aí e se preparar para técnico judiciário do Tribunal Superior Eleitoral Unificado.